Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT. O que esperar do governo Lula neste ano de 2025? Qual a avaliação da gestão Eumano de Freitas? Como Fortaleza, única capital administrada pelo PT, entra na vitrine do partido nacionalmente? Ainda os planos políticos do convidado para as eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Nobre Guimarães é advogado, cearense de Quixeramobim. O convidado é ex-deputado estadual. José Guimarães está no 5º mandato de deputado federal. O entrevistado é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. E é com José Guimarães que converso no programa de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, aqui ao programa Política. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Estamos gravando esse programa em janeiro de 2025, início de ano, ainda em recesso, portanto, um feliz 2025 para o senhor, para o seu mandato. E a gente gostaria de saber como é que o senhor está e quais as perspectivas aí para esse ano que começa, deputado. Bom, primeiro a minha alegria de partilhar com vocês todos, ouvintes, telespectadores e os que fazem a TV Otimista. Esse importante sistema de comunicação amplo que tem levado uma comunicação eficiente a dezenas de centenas de pessoas espalhadas não só em Fortaleza, como no Nordeste brasileiro. E desejar também a todos que fazem a TV Otimista um feliz 2025. O ano começa muito forte para o Brasil e para o Ceará e Fortaleza, né? Eu penso que é um outro momento. Eu disse na reunião com o presidente Lula, a reunião ministerial de segunda-feira, que participei em Brasília, porque o Lula fez a reunião com todos os seus ministros e ministras e convidou os 3 líderes. Um dos líderes sou eu da Câmara e nós fizemos uma discussão política e eu disse, essa reunião significou a virada de chave na comunicação e naquilo que é fundamental para o país, que é garantir a estabilidade econômica e entregar tudo aquilo que nós planejamos nesses 2 anos de governo. Então o ano começa para o governo federal, o governo do presidente Lula, com essa, né, vamos dizer assim, essa centralidade. Em Fortaleza, evidentemente, que você tem uma nova gestão. É o único prefeito de uma capital liderada pelo PT. É claro que, assim como foi nas eleições, a administração do Evandro Leitão será a vitrine para o Brasil. Como foi a disputa? A disputa em Fortaleza foi uma disputa nacionalizada, entre 2 blocos, entre 2 opiniões e 2 visões antagônicas que se confrontaram, e o povo de Fortaleza escolheu o candidato do PT com todos os seus aliados. E a reta final dos próximos 2 anos do governo Eumano. Além das questões partidárias do PT, a eleição nacional, a eleição estadual e o nosso projeto para 2026. Eu penso que o ano começa muito promissor. Temos que ter muita centralidade, saber escolher os bons caminhos para a gente cada vez mais consolidar o nosso projeto aqui no Ceará. Entendi. Deputado, uma importante peça dentro dessa estratégia do governo é o novo chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação, né? O Sidônio Palmeira, que está fazendo um levantamento nos ministérios para colocar ali numa campanha que será veiculada muito brevemente os destaques, digamos assim, do governo Lula, as principais entregas, etc. Se a gente fosse fazer aqui uma síntese do que o brasileiro, de uma forma direta ou indireta, né, recebe do governo Lula, a gente começaria por onde essas entregas, esses resultados? Eu acho que para mim, a maior conquista é a economia. Ainda que tenha problemas não resolvidos, mas eu começaria mostrando que nós pegamos um país desconstruído, destruído economicamente, com um déficit fiscal enorme de quase 300 bilhões de reais, e nós equilibramos. Para se ter uma ideia, termina esse ano com um déficit 0,1
praticamente nada. O menor déficit nos últimos 15 anos. Essa conquista é uma conquista importante para a sociedade e para o país, a estabilidade econômica. E nisso aí, eu acho que nós temos que dar ênfase para a questão do que nós fizemos, duas coisas muito fortes que o governo aprovou na Câmara e no Senado. O novo regime fiscal e a reforma tributária. Essa reforma tributária, ainda que os efeitos dela não aconteçam agora, mas ela terá profunda incidência no país a partir de 2027. Portanto, eu começaria pela economia, mostrar os ganhos. Eu estava vendo os dados de ontem, já tem projeção que o país vai crescer em 2024 3,7%. E diziam que era 1 e pouco. Isso dá uma animada geral. Dá uma animada geral, porque a economia está se aquecendo. O problema que nós temos, como o Lula falou, é que controlar os preços, a questão dos alimentos. Os alimentos. Eu acho que essa é uma questão central que o governo precisa se debruçar sobre ela, a carestia. Porque isso é que está levando lá na ponta as pessoas a reclamarem o preço do café, da carne. Esse dia eu recebi um telefonema, eu estava conversando com uma cunhada minha no interior, ela falou assim, Guimarães, eu fui comprar um pacote de café, está R$15, está alto, fala para o Lula. Portanto, eu acho que falta isso para fazer uma concertação geral e o país caminhar rumo a um desenvolvimento sustentável. Entendi. Agora, como é que a dona de casa, deputada, vai perceber uma melhor situação no bolso, na gôndola ali do supermercado, no caixa do mercadinho? O que o governo vai ter que fazer? Carga tributária? Incentivo? Qual é o caminho para, lá na ponta, a entrega ser mais, digamos assim, a preços mais amigáveis para o consumidor? Olha, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil estão discutindo isso. Né? Eu não posso ainda anunciar quais medidas, mas tem que tomar medidas para baratear o preço dos produtos, sobretudo dos produtos da cesta básica, porque a reforma tributária que nós aprovamos, ela incluiu a cesta básica que vai ser isenta de tributos, mas só vai vigorar em 2027, ampliamos muito os produtos da cesta básica. Portanto, se der para antecipar, por exemplo, a isenção do imposto, para zerar os tributos da cesta básica, se der para antecipar. Mas o governo tem mecanismos também para controlar melhor os preços. Tem que chamar a rede de frigorífico do Brasil, porque a carne está afetando muito. Isso. Eu vi o argumento, por exemplo, a China era a principal, digamos assim, importadora dos produtos da carne bovina brasileira, e ela está produzindo. Então, dificultou essa relação comercial com a China. Isso quer dizer que tem mais oferta. Tem mais oferta e, portanto, nós precisamos nos dar conta disso. Foi o que o presidente Lula pediu na reunião de segunda-feira. Eu quero que os ministros da Agricultura e do MDA, Desenvolvimento Agrário, apresentem uma proposta, porque essa é uma questão central. Porque, Erivaldo, veja bem, o nosso telespectador, aquela pessoa que está nos assistindo, o país crescendo 3,5%. Não é qualquer país, nem os Estados Unidos estão crescendo nisso. Exatamente. A China, que é o farol, digamos assim, do crescimento econômico do mundo, que está crescendo, cresceu ano passado 6%. Isso. O emprego, a menor taxa de desemprego da série histórica, 6,1%, a última que deu. A inflação dentro do limite ali, mas não está descontrolada, como nós pegamos o país, com a inflação de 12%, deixado pelo governo anterior. Portanto, as condições macroeconômicas estão dadas positivamente. O que nós temos que fazer? Duas coisas. Baratear os preços dos alimentos e redução na taxa de juros, que também ninguém pode conviver com um país que tem a terceira taxa de juros maior do mundo. Não pode. Né? Então, tanto juros do mercado como juros reais. Que isso afeta a indústria, afeta o emprego, afeta o investimento. Portanto, eu estou muito convencido que o presidente Lula vai liderar mudanças agora. Porque, como ele disse, 2026 já começou. Não que nós vamos fazer campanha, mas a oposição está fazendo campanha. É direito dela, a direita fascista está fazendo campanha. Portanto, nós temos que, a nossa campanha, qual é a campanha? Entregar. Ele falou assim na reunião, eu não quero ministro lançando mais nenhum programa. Eu quero que todos foquem e entreguem aquilo que foi prometido. Por exemplo, um dos programas principais do governo, que tem que fazer uma campanha forte, de massa, para levar a todo o país, o pé de meia.
É um investimento de 6 bi. O ministro do TCU, o Nardes, suspendeu. Isso. Veja que absurdo um negócio desse, um programa que é... Ele identificou alguns problemas técnicos. Sim, mas não pode cancelar, então deputado? peça... Porque o Tribunal de Contas, o TCU, como no Estado, os TCEs, é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Isso. Ele não tem poder político para fazer isso e aquilo. Ele tem que auxiliar. Então, ele... Mas eu vi os vídeos. Na verdade, esse ministro é um agente político da direita que não se prende somente a fazer... Ele saiu do tom. Saiu do tom. Sai do tom e compromete um programa tão importante como esse. Né? Então, eu estou dando esse exemplo. É um dos programas principais. A questão do ensino profissionalizante, a escola, a permanência do aluno na escola, as escolas profissionalizantes, o ensino profissional, que é prioridade do governo. São várias áreas que nós temos que mostrar, eu acredito, mas para mim a centralidade é mostrar que a economia está bem, o emprego está bem, a inflação está sob controle, o investimento público aumenta e, evidentemente, a redução das taxas de juros. Entendi. A gente está falando aqui de economia de maneira geral, o senhor tocou aí em alguns pontos relevantes, deputado, e aí a gente remete à polêmica com o PIX, né? Passados aí alguns dias, semanas, talvez, daquela derrota pública ali no meio digital que o governo teve da direita, etc., de gente aí da oposição, qual é a lição e a leitura que o governo Lula tira desse episódio? Primeiro, não foi correto o Ministério, na minha opinião, a Receita Federal editar uma portaria sem conversar politicamente. Dada a amplitude, né? Não, né? A gravidade. Porque transformaram uma mentira numa realidade. A narrativa que a oposição construiu, que era, na verdade, não é para taxar o PIX. A portaria era para fiscalizar, porque foi identificado pela Receita Federal que tinha gente lavando dinheiro por isso aí, através do PIX. Era fazer fiscalização. Até o crime organizado, né, segundo também. Então tá tudo. Então foi isso. E transformaram numa narrativa que o governo foi derrotado nisso. Primeiro, como eu estou falando, não podia editar uma portaria dessa com essa... Como algo burocrático, né? Como algo fez, burocrático, né? como a Receita Federal fez. Tinha que ter discutido politicamente. Segundo, uma lição muito importante. Nós temos que ter muito cuidado. O Brasil de hoje não é o Brasil que foi governado pelo Lula em 2003, a partir do primeiro mandato. É um país que tem uma direita fascista orgânica, organizada, que vive da produção de fake news. Muito presente na internet. Presente na internet. Qualquer vídeo, eles lançam qualquer mentira e todo mundo, a base, a bolha deles fica divulgando todo mundo. Aliás, fica divulgando aquela mentira e passa a ser para algum setor da sociedade verdade. Portanto, inclusive eu estou muito focado na ideia de que temos que regulamentar as redes. O país não é um país sem lei. Liberdade de imprensa, sempre. Democracia, sempre. Mas eu penso que a democracia corre risco se nós não regulamentarmos as redes. Porque o cara faz qualquer mentira. E aí vai para a justiça, por danos morais, etc. Demora quantos meses? E é bombardeando 24 horas. 24 horas, é um negócio assim... É uma usina, né? É usina. Até porque quando a mentira é dita, o jornal muitas vezes estampa com a manchete e quando sai a correção, é uma... letrinha bem miudinha. É bem complicado. Né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Uma vez, há 8 anos atrás, 5, 8 anos atrás, nem me lembro, um cara me agrediu no avião. E deu manchete, usaram isso os bolsonaristas. O que acontece? Eu ganhei, eu fui para a justiça, o cara foi condenado a pagar 10 mil de multa e prestar serviço comunitário. Qual foi a divulgação que foi feita disso? Somente nas minhas redes. Portanto, esse tipo de conduta não é compatível com a democracia. Entendi. Portanto, é preciso que a gente regulamente. Então, as redes para permitir que a verdade seja um elemento fundante da democracia. Agora, independentemente desse regramento, seguindo aqui o raciocínio do senhor, deputado, o governo também precisa melhorar a sua comunicação digital. Claro, faz sentido isso? Tem que fazer, porque não estava fazendo. Não conseguiu em 2 anos fazer nem sequer a licitação. Para as empresas fazerem isso. Agora houve uma mudança, o presidente mudou a SECOM, eu tenho todo o carinho e respeito pelo ex-ministro, meu colega Paulo Pimenta. Sim. Ele colocou uma outra pessoa, o Sidrone Palmeira, que é do ramo,
da apresentação que ele fez. Os fez. primeiros sinais já são positivos. Positivo, já tem uma mudança em curso. Eu assisti, eu estava na reunião, fiquei muito atento à exposição que ele fez do plano emergencial de mídia para os 90 dias. O Sidônio apresentou, eu gostei, até cumprimentei ele no particular, pelas ideias que ele apresentou. Eu acho que o governo tem que se rebolar e enfrentar. O país está polarizado, tudo que se faz nesse país hoje é disputado. E não tem zona de conforto, né? E não pode ter zona de conforto. Eu faço política no Ceará desde o meu início de militância política na Universidade Federal do Ceará, Erivaldo, como estudante de Direito da Federal, que me formei lá, desde o centro acadêmico, passando pelo DCE, pelos congressos da UNE, depois no parlamento como deputado estadual aqui. Eu nunca vivi em zona de conforto. A política não permite isso. Você tem que ter capacidade política para enfrentar tudo. E até se reinventar. Até se reinventar quando nos momentos são necessários isso. Exato. Portanto, nós não podemos ficar em zona de conforto. Governo não é tudo. Porque tem muita gente que acha que quando começa a governar, quando ganha uma... Vamos pegar o exemplo de Fortaleza. Todo mundo acompanhou essa polarização que teve em Fortaleza, em duas visões, dois projetos que se confrontaram. Foi. O bolsonarista e o como coordenado simbolicamente pelo Lula, com os nossos aliados aqui. Evidentemente, não pode ficar na zona de conforto. Você colocou para a gente avaliar, mas eu já dou um indicativo do meu pensamento. Penso que o Evandro, o novo prefeito, está começando muito bem. Perfeitamente. Esse é o mote do nosso segundo bloco. Mas eu já antecipo em função, nós estamos tratando da questão da zona de conforto. Então, ninguém pode ficar em zona de conforto. O país tem uma direita truculenta, organizada, fascista, que sabe disputar, usa as redes sociais, eles montaram uma rede de ilegalidade muito grande, por isso que nós temos que regulamentar. Tem financiadores exatamente. Os bambambam que estão lá servindo ao governo Trump para poder tentar influir. O Brasil não é um país sem lei. Entendi. Vamos fazer um intervalo, deputado. Daqui a pouco a gente volta com mais tranquilidade e a gente aborda estes e outros pontos aqui no programa político, tá bom? Aqui, daqui a pouquinho, portanto, depois do intervalo, mais bate-papo com José Guimarães, o nosso convidado do programa política de hoje, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe José Guimarães. Ele é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, aqui conosco, nos ajudando a entender essa cativante área da política, de representação popular. O deputado também está na internet. Como é que faz para ele encontrar no Instagram, deputado? Arroba guimarães.org. Pode entrar aqui, me encontra lá. Maravilha. Todas as minhas redes estão conectadas com essa conversa que nós estamos tendo aqui. Beleza, maravilha. Deputado, o mandato do senhor está na metade de um 5º mandato. Muita experiência, muitas causos, né? Muitas vitórias, algumas derrotas pelo caminho, entregas. Se a gente fosse fazer aqui uma lista da sua representação do Estado em Brasília, quais seriam os destaques, deputado? Olha, primeiro há que compreender que eu sou líder do governo. Eu tenho que cuidar do governo do Brasil, do governo do presidente Lula, do país inteiro. O que acontece em São Paulo, no Ceará, na Bahia, em todo canto. Porque eu articulo as votações do governo na Câmara Federal. Nós aprovamos, só para você ter uma ideia, sobre a minha responsabilidade, eu tenho os dados aqui, posso olhar aqui. Só para você ter uma ideia, em 2024 nós aprovamos 174 matérias de interesse do governo. Matérias importantes. Só de projeto de lei que tem grande impacto aqui no Ceará, 121. Projetos importantes. E a primeira leva que é importante destacar, os principais projetos de interesse do governo do Estado aqui passaram pela minha mão na Câmara Federal. Vou dar o exemplo. A regulamentação do hidrogênio verde, a economia verde. Importantíssimo. Importantíssimo, que é a nova matriz energética do Ceará, que o governador Elmano tem colocado isso como prioridade. Eu fui o relator na Câmara, articulei a votação da matéria na Câmara Federal. A liberação dos recursos para a Transnordestina, eu fui o autor da lei, a 3,6 bilhões que o governo federal liberou. Aliás, segunda-feira o governador vai dar ordem de serviço do trecho
PECEM em Fortaleza, porque a obra está em pleno vapor. Eu sempre visito, que sai lá de Salgueiro, passa em Missão Velha. E uma demanda antiga, né? Passou 5 anos parada e o Lula retomou, e nós já temos esses 3,6 bilhões que nós aprovamos, foi um projeto de autoria, e mais 1,5 bi que são recursos através do BNDES. Portanto, o Lula quer entregar essa obra no final de 2026, no máximo em 2027. É uma outra matéria super importante. A política de incentivo do setor de autopeças, que foi o chamado MOVER, junto com a economia verde. Eu também fui relator, juntamente com o ministro Alckmin, e o governador Elmano acompanhou tudo, porque nós vamos montar uma fábrica ali no Horizonte, que o governador está cuidando disso, através desse incentivo de produção de carro elétrico. Portanto, esses projetos foram fundamentais. Projeto de vanguarda. De vanguarda. São projetos que alteram a matriz econômica do Estado e olham para o futuro. Né? E o novo porto do PECEM vai ser o escoadouro, o articulador dessa nova economia do Estado do Ceará, que o governador Elmano tem se dedicado muito. A criação, por exemplo, da aprovação da criação dos 6 institutos federais. Passou pela minha mão na Câmara Federal. A aprovação do orçamento do PAC. Os investimentos, duplicação da BR-116, o Hospital Universitário do Cariri, o Hospital do Veterinário lá do Crato, são todos projetos importantes que nós fomos relatores ou fomos articuladores. Isso do ponto de vista desses 721 projetos que nós aprovamos. E tem os projetos que eu sou autor, tipo, projetos que eu procuro atuar como deputado federal líder e, ao mesmo tempo, projetos específicos que são da minha área, que eu tenho que cuidar disso, né? Tipo, por exemplo, a igualdade salarial entre mulheres e homens. Eu fui o autor desse projeto na Câmara Federal. Que é uma bandeira importantíssimo para o movimento de mulheres. É uma questão, essa igualdade salarial é uma reivindicação do mundo inteiro. Importante muito isso. Nós aprovamos uma matéria que pune e estabelece punição rigorosa para aqueles que publicarem imagens de mulheres que não têm autorização, aquilo que muitas vezes acontece nos ônibus, né, com as mulheres. Nós aprovamos um projeto que dá uma regulamentada e impõe sanções àqueles que praticarem esse tipo de crime. Imagem clandestina, né? A questão do FIES, eu sou o autor da lei, pessoalmente, que negociou a ajuda do FIES. Quando o ministro Camilo assumiu, estava todo mundo embroncado com o FIES, estoque de grande. Nós negociamos tudo. Eu fui autor do FIES na Câmara Federal. Então, são todos projetos muito importantes que eu sou autor ou eu relatei. Na parte do governo e na parte pessoalmente, porque eu sou o deputado federal dos 513 que mais apresentei projetos e aprovei projetos no ano de 2023 e 2024. E está lá entre os chamados cabeças do Congresso, né? E sempre para minha igreja, todo mundo sabe da minha origem, da minha humildade na condução da política do PT aqui do Ceará e do Brasil. Sou muito humilde, mas nunca deixei de estar entre os 10 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, independente até de ser do governo. Entendi. Pelo trabalho, pela marca da seriedade, pela marca do diálogo, porque a política também é dialogar, não pode ter arrogância, tem que ter humildade para poder conduzir a política, porque eu acho que essa é a centralidade nossa nesse período que se aproxima. Exatamente. Deputado, o Ceará, ele depende muito, digamos assim, tem um nicho econômico muito forte no turismo, e a nossa malha aeroviária precisa fazer um investimento, às vezes via companhias, via governos, etc., iniciativa privada. Como é que está esse contexto? Recentemente tivemos, inclusive, um problema, né, em um dos trechos aqui no Ceará. Que é Juazeiro-Fortaleza, Juazeiro-Recife, que é a malha do Nordeste, pela hipótese que tem. O senhor está acompanhando? Estou acompanhando, e é importante, primeiro o seguinte, nós temos aqui no Ceará vários destinos turísticos, mas 2 centrais, Canoa Quebrada e Jericoacoara. Isso. E nós temos, coincidentemente, 2 aeroportos de ponta, o de Aracati e o de Cruz. Nós precisamos fortalecer, a aviação civil precisa atender essa demanda, porque o Ceará é um dos principais destinos turísticos, foi o ano passado, está sendo esse ano, nesse período de férias. Portanto, nós temos que fortalecer, e a aviação está tendo problema. Porque a alta do dólar, se bem que agora é impressionante, né? Toda vida que o dólar aumentava o ano passado, 0,1%, 0,3%, era manchete.
Ontem o dólar caiu 0,65, quase 1%, e ninguém comenta nada. Já está menos de 6, que a meta é deixar em 5 e pouco por cento, para dar uma estabilizada no mercado financeiro. Portanto, as empresas, no caso a empresa Azul, que faz as linhas regionais aqui, teve problema de caixa e de manutenção da sua, para atender a malha viária do Nordeste. Nós conversamos, eu estou acompanhando passo a passo essa questão. Primeiro tem uma questão mais geral que nós estamos conversando com o governador e com o novo secretário de Turismo. Fortalecer a aviação regional, isso é fundamental para ter voos permanentes nesses principais destinos turísticos do Ceará. Segundo, nós estamos dialogando, ontem à noite mesmo o ministro dos Portos e Aeroportos me comunicou que ainda hoje dará uma solução para a retomada dos voos Juazeiro-Fortaleza. Eu conversei com o ministro do Turismo, conversei com o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, e sobretudo com o ministro da Casa Civil anteontem, Rui Costa. Então nós estamos buscando o que é utilizar, porque também nós aprovamos na Câmara o fundo, nós reformulamos aquele fundo, o fundo de fortalecimento das exportações. Portanto, as empresas podem tomar empréstimo para fortalecer sua frota. O FINAC, que é um recurso do BNDES, que é o fundo de aval. O governo está vendo várias alternativas para retomar. Eu posso comunicar que estou muito confiante que os voos, pelas que eu tenho as informações que eu realizei os contatos em Brasília e as reuniões, os voos Juazeiro e Fortaleza os voos serão imediatamente retomados a qualquer momento, dado esse esforço que nós estamos fazendo. É claro que isso é uma parte do problema, mas o Ceará hoje fortalecer o turismo, que eu tenho uma relação, o PES, aliás, eu fui autor do PES, eu esqueci, o Programa de Fortalecimento de Incentivo ao Setor Turístico do Brasil. Isso, e de eventos, né? E eventos, o turismo. Então, está todo mundo preocupado e pedem soluções para que a malha viária do Ceará, que é muito boa, a malha aeroviária, os aeroportos foram entregues a Infraero e, portanto, mas principalmente esses dois destinos turísticos, Canoa Quebrada e Jericoacoara, precisam cada vez mais precisam ser fortalecidos. Certo. Deputado, o senhor falou aí rapidamente, citando o governador Eumano, como é que está o governo do PT aqui no Ceará? Porque a gente tem o governo Lula que está que virou para a segunda metade, assim como o governo Eumano aqui. Eu pergunto para o senhor, o governo Eumano tem os mesmos gargalos do governo Lula ou aqui é outra dinâmica? O governo do Eumano fez uma coisa muito importante, fez uma mexida em praticamente 10 ou foi 14 secretarias. Deu uma chacoalhada geral, deu uma renovada. Repaginada. Deu uma repaginada, deu uma oxigenada no modelo naqueles que estão operando as políticas públicas do Estado. Achei essas mudanças muito positivas. Segundo, o governo está, nesse ano de 2025, a entregar. O governo tem muita coisa para entregar aqui. E precisa também se comunicar bem. Eu vou dar o exemplo. Tem coisas aqui no Ceará que são fantásticas. O Ceará Sem Fome, a quantidade de gente que deixou de passar fome e está comendo através do Ceará Sem Fome que o governador lançou, é um investimento muito forte que está fazendo. Aliás, tem uma nova chamada agora para ampliar o programa. Eu visitei um programa do governo do Estado recentemente que eu fiquei encantado, Malha d'Água. Rapaz, eu nunca vi um programa tão essencial para o sertão, o coração do semiárido nordestino, que é o sertão central. A água sai do açude de Banabuiú, Rogério Lisboa, e vai para 9 cidades e 40 distritos. E eu visitei a obra, é uma obra fenomenal, com tecnologia internacional, capacidade, água tratada de altíssima qualidade, vai levar água para 250 mil pessoas. Poxa, um programa desse tem que ser bastante divulgado, dito, falado para as pessoas. E depois tem a segunda etapa, que vai levar água de Xeramobim, Banabuiú, Milhã, Soronópolis, Senador Pompeu, Piqué Carneiro, Irapuã, Pinheiro, Pedra Branca e Mombaça, para citar o exemplo das cidades, além de 40 distritos. Então é muito importante. O governador vai inaugurar o hospital universitário aqui agora, que é o antigo hospital da UESP. Pense, investimento importantíssimo que nós da bancada federal colocamos emendas para lá. Então são projetos todos estratégicos, mas acho que o governador está focado numa coisa que para mim é essencial, a questão da economia verde. Pode ser o futuro do Ceará e tem a ver com o novo Porto Pecém, o novo Pecém que tem que agregar e centralizar isso tudo. Para a Transnordestina,
fazer a ligação. A pessoa ligar Foi retomada, né? Foi retomada. E aí, segunda-feira, vamos ter o ato no Palácio do Planalto, no Palácio da Abolição, 9 horas da manhã, para lançar o lote Pecém Fortaleza, em direção a Quixadá, por Itapiúna, enfim. Portanto, são esses elementos que o governo do Estado tem e que, na minha opinião, consolidará o modo petista de governar com os nossos aliados aqui no Ceará. Como é que está, já que a gente está falando de governo do Estado e agora há pouco falamos do governo federal, o debate sobre um arranjo nacional para combater a criminalidade. Obviamente que considerando o debate que inclusive alguns governadores puxaram em relação à autonomia das polícias, à autonomia dos estados. Como é que está esse debate lá em Brasília, deputado? Nós precisamos dar força para a tramitação da PEC da segurança. O ministro Lewandowski lançou a PEC. Isso. E essa PEC, para mim, tem 3 elementos centrais que ajudam no combate. Isso que você falou, que nós precisamos combater fortemente o crime organizado. Primeiro, a unificação do sistema nacional. A integração das polícias. Não é, como alguns da oposição ficam dizendo, tirar a autonomia dos estados. Pelo contrário, é fortalecer. 2, fortes investimentos em tecnologia. Porque você combater o crime, não é, as polícias precisam ter instrumentos de tecnologia eficiente para combater. E terceiro, fazer novos investimentos. Eu vejo que houve uma mudança. Rastrear o dinheiro, por exemplo. Tudo tem que fazer. E você só faz isso com investimento em inteligência e tecnologia. Inteligência. Se não tiver a inteligência agindo e com novas tecnologias, você não rastreia nada. Portanto, eu acho que nós estamos no caminho. É claro que aprovar uma PEC dessa, recorde qualificado, não é fácil. Mas o ministro da Justiça está muito empenhado e nós vamos dar. Eu diria que nós temos 3, resumindo esse bloco que você está me perguntando, coisas para fazer no início de 2025 agora. A partir do dia 1º na Câmara Federal. Primeiro, aprovar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Segundo, começar o debate sobre a regulamentação das redes, das Big Techs. E terceiro, a PEC da segurança. Porque o problema da segurança hoje é um dos principais do país. E não adianta ficar rebolando para um estado ou para o outro. E os governadores precisam estar integrados e articulados com o governo federal, independente de ser da situação ou não. Entendi. Tem que ter uma ação conjunta. Porque a criminalidade não escolhe partido, né? E nem Estado. É verdade. Está generalizado em todo canto. E isso é o que ameaça a paz entre as famílias cearenses e brasileiras. Para a gente concluir esse bloco, deputado, a gente falou aí de Big Techs, etc. O governo Trump é um desafio de relacionamento para o governo Lula. O governo Lula disse que torce pelo governo Trump. Como que o governo federal recebeu a eleição no ano passado e agora após, né, já está em pleno funcionamento do governo? Qual a expectativa de relacionamento econômico e também diplomático? Veja bem, quando o Milei foi eleito na Argentina, foi dito aos 4 cantos, e ele mesmo com as bravatas dele, que ia mudar, não sei o quê, não sei o quê. Prometeu cavalo de pau, então? Pau, não deu coisa nenhuma, pelo contrário. As relações do Brasil com a Argentina estão todas mantidas sem qualquer crise, as relações comerciais. Porque os estados, aliás, os países têm interesse, mútuos. Não pode entrar um dar o cavalo de pau. Quando o Trump assumiu e disse que o Brasil precisa dele, e vice-versa, eu fiquei muito bem impressionado com a fala do Lula na reunião. Ele disse o seguinte: eu não estou esquentando com a nova gestão americana. Vou me relacionar institucionalmente. Ele citou o exemplo do Bush. Citou também era republicano. Também era dos republicanos, que se relacionou muito bem. E, portanto, diverge na política, mas tem interesses comuns para serem compartilhados. Até porque os governos passam, os países ficam. E os países ficam, a economia fica, é assim a vida. Então não adianta fazer essas estripulias, essas coisas exóticas, que o Trump vai mudar tudo. Aliás, foram lá na posse, nem conseguiram entrar os Mas deu uma animada geral na direita, Deu uma animada geral na direita, faz parte, né? Deu uma animada, nós sabemos muito bem conviver democraticamente com isso. Isso aí para mim estava prescrito, queriam se animar, vamos lá e volta e tal. Mas sem nós deixarmos de falar a coisa que é fundamental. Não ter anistia
que é outro problema que nós vamos ter que discutir no Congresso. Não pode ter anistia para quem cometeu crime contra a democracia, como a tentativa de golpe que está oficialmente estabelecido, que tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro de 2020. Está bem dissecado esse caso lá, né? 100% consolidado. No ambiente jurídico e político do Brasil. Portanto, não pode ter anistia para quem comete crime contra a democracia. Porque a democracia é um valor supremo. Ninguém pode agir ao arrepio da Carta Maior nossa, que é a Constituição. E eles queriam arrebentar com tudo, até matar o presidente da República. Você acha isso razoável? O vice, o ministro supremo, onde já se viu. Não é o que estou dizendo, não, são os autos dos processos. São provas é uma situação extrema, dos né? diálogos, do que era dito no Zap Zap. Então, não estou eu que estou inventando nada, não. Portanto, nós temos que ter muita consciência da gravidade. Para nós, não pode ter. A democracia venceu e ela tem que ser preservada. Para ser preservada, tem que ter mecanismo de controle daqueles que cometem crime contra ela. Ok, ficou bastante claro, deputado. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com José Guimarães aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você acompanha a TV Otimista, que recebe no programa especial de hoje José Nobre Guimarães. Ele está no 5º mandato de deputado federal, é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, está aqui conosco, mas também está na internet. Como é que faz para ele encontrar no Instagram, deputado? É bem facinho, é só www.José Guimarães, né? Exatamente. Entra e vai lá e acompanha. Quero pedir mesmo para vocês acompanhar essa entrevista, que nós falamos de tantas coisas importantes do país. Perfeito. É muito importante. E muitos pedacinhos aqui desse programa vão ser recortados. Vão ser recortados, a minha assessoria vai recortar e vai para levar essa mensagem verdadeira, transparente, mesmo aqueles que criticam, saiba que eu estou fazendo isso com a maior transparência do mundo. Porque assim tem que ser a política. O senhor tem muita história e não foge ao debate, né? E nem à luta. Exatamente. A propósito de debate e de luta, a gente olhando para frente, deputado Guimarães, nós temos aí uma safra eleitoral que já se avizinha, né? No Brasil é muito isso, né? Termina a eleição, já se olha para a seguinte, e tem um cenário em que o senhor é citado como um pré-candidato para uma das duas cadeiras que estarão em disputa daqui a 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Como é que está essa articulação, com quem o senhor já conversou? O que é que já pode ser dito como alinhado em prol da sua candidatura ao Senado? Veja bem, antes de discutir a candidatura ou as candidaturas em 2026, é importante destacar que nós temos um projeto que governa o Ceará. Uma aliança que começou em 2006, passou por 8 anos do Cid, 8 anos do Camilo e agora os primeiros 2 anos do governo Elmano, que está indo muito bem. Esse projeto foi vitorioso nas urnas últimas. O eleitor do Ceará deu legitimidade. Por quê? O PT elegeu 47 prefeitos e prefeitas e o PSB 60 e tantos prefeitos. Os dois partidos juntos fizeram 100 e tantos, 110, 115 prefeitos e prefeitas. E os outros partidos da base, um 10, outro 15, outro 8, outro 9, enfim. As urnas legitimaram o nosso projeto. E o emblema da eleição foi Fortaleza. O confronto que se estabeleceu em Fortaleza entre duas visões que o Evandro foi o vitorioso com em torno de 11 mil votos. Né? E, aliás, esse dia eu estava me perguntando, mas foi uma diferença muito pequena. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro bem, em 1985, a Maria Luísa Fontinelli foi eleita prefeita com uma diferença de pouco mais de 10 mil votos também. 1985, eu participava da coordenação da campanha. Eu era estudante de Direito na Federal do Ceará e participei ativamente da coordenação da campanha dela em Fortaleza, 1985. Ganhou. O eleitor de Fortaleza deu legitimidade a esse nosso projeto. É esse projeto que governa Fortaleza e a maioria das cidades do estado. E é ele que vai novamente para 2026. Por mim, em primeiro lugar, tem que manter a aliança, é fundamental.
aliança PT, PSB, MDB, PP, Republicano, PCdoB, enfim, todos os partidos que compõem a aliança em torno do governador Elmano. Fazer uma aliança para dar continuidade aos projetos vitoriosos aqui no Ceará. A direita vai estar unida, que tenha, não é problema nosso. Nós temos é que evitar fraturas. Nós temos que trabalhar para organizar esse bloco e oferecer cada vez mais alternativas consistentes para governar o Ceará, como as que eu me fiz referência. O que esse Ceará, Erivaldo, avançou nesses anos todos, o que nós fizemos aqui no Ceará na área da educação. Aliás, o Ceará é exemplo para o Brasil inteiro, a melhor educação pública. Já vem desde lá de trás, isso é uma conquista grande. A rede de hospitais regionais que nós estamos montando, além da economia, que eu acho que eu quero focar em algo que é central, a mudança da matriz energética do Ceará. Energia solar, economia verde, tem muitas mudanças acontecendo aqui. Então esse projeto precisa ser vitorioso. Evidentemente nós vamos ter a reeleição do Lula, que para mim não tem plano B, é o Lula candidato à reeleição. Nós temos a reeleição do Elmano. Para mim, essa questão está dada, não se questiona, pelo menos na base, no PT. E nós vamos disputar o PT. Qual é a ideia do PT nacional? Nós temos que eleger senadores para enfrentar a maioria bolsonarista no Senado Federal. Eles estão se armando no Senado Federal e nós temos que eleger, pelo menos, no Nordeste, aí, de 12 a 15 senadores do PT e dos aliados. São 18 cadeiras no Nordeste, que são 9 estados, né? São 9 estados. Ou seja, 18 nós queremos eleger, disputa, né? tipo assim, um senador da base Natal, provavelmente a Fátima, um senador em Sergipe, dois em Alagoas, 2 em Pernambuco, 2 no Piauí, 2 no Ceará e 2 na Bahia, por exemplo. Só aí já daria... Bem uns 13 ou 14 dos 18. De 13 a 15. E no Ceará, até projeto nacional do Lula, do PT nacional, que o Ceará é importante uma das cadeiras ser disputada por um nome do PT. É claro que não é uma discussão que está estabelecida e nem para obrigar ninguém. Não é imposição. Não é imposição. E, aliás, nós nunca fizemos imposição para nada. Toda vez que eu fui chamado para ajudar num projeto aqui pelo Círio ou pelo Camilo, eu aceitei. Eu tenho grandeza para saber muitas vezes recuar naquilo que foi pedido em anos atrás. Esses valores, eles estão presentes agora. Não pode ser uma coisa, eu imponho isso, eu imponho aquilo. É projeto nacional do Lula e do PT, eleger um senador do PT aqui e um aliado. Quem vai ser a outra vaga? Nós estamos discutindo, aí tem que discutir com o MDB, com o PSB, enfim. Portanto, eu penso que isso está posto. Se o PT... conquistando, porque as pessoas falam assim, o PT quer tudo. O PT não quer tudo, não. Pelo contrário, foi o eleitor que disse que o PT ia governar a cidade de Fortaleza. A história do hegemonismo. Do hegemonismo não tem nada a ver com hegemonismo. Se você pegar o retrospecto aqui do Ceará, o Tasso Gereissati foi o primeiro governo pós-ditadura aqui daquela época da nova república do Sarney, do Tancredo. Isso. O Tasso Gereissati controlava... Tinha um hegemonismo amplo, geral e restrito, não era? Isso. Assembleia, prefeituras, bancadas, Assembleia. Federal, estadual, 100 e tantos prefeitos. Era. E ainda tinha a presidência com o Fernando Henrique. Ainda tinha a presidência com o Fernando Henrique Cardoso. A mesma coisa, pelo contrário, era maior a hegemonia aqui no Ceará, porque ele representava uma ideia de Estado. Depois veio o Lúcio Alcântara, depois veio o Ciro. Aí o ciclo se fecha, outro se fecha. Aí outro se abriu com o Cid. Quando o Cid foi governador também... Foi governador, tinha a prefeitura de Fortaleza, tinha também... Estou falando o bloco, portanto, essa ideia de hegemonismo não faz o menor sentido. O PT pretende, evidentemente, estar presente, ajudar, liderar, organizar a nossa base para eleger forte bancada de deputados federais, pelo menos 5, eleger uma forte bancada estadual, reeleger o Elmano. Cabem 5, que são 3 hoje, né? Hoje o PT nós temos 3. O senhor, a Luiziane e o Zé Ayrton. Nós queremos eleger 5. Um senador e a reeleição do Elmano e 14, pelo menos, a bancada estadual. Isso tudo vai ser discutido. Isso não pode ser entendido como imposição e muito menos arrogância da nossa parte. Você tem uma coisa, Erivaldo, que eu não sou, é arrogante. Você me conhece quando eu era deputado estadual. Sim. Porque isso não faz parte da minha prática política, não.
Nós temos que saber tratar os aliados. Aliás, quem melhor sabe disso sou eu, porque eu lidero o governo do Lula na Câmara. Com a minoria dos 503, nós só temos 130 deputados. Tem que ouvir, e a gente né? consegue aprovar tudo. Eu aprovei 99% das matérias que o governo precisou no Congresso Nacional, muitas delas que eu já mencionei aqui. Portanto, é trabalhar a aliança, costurar, evitar fissuras, evitar rompimento, porque tem as vozes do além, eu digo na política, ficam especulando, vai acontecer isso, vai acontecer. Calma, tranquilidade, cabeça fria e coração quente para estarmos juntos em 2026. Certo, deputado. É evidente, se o PT tem um nome, qual é o nome do PT? Isso. Exatamente. Todos os olhares apontam para o senhor. Eu sou de projeto, Edivaldo. Eu sempre fui assim. Para os não iniciados, para alguém que acompanha a política ali um pouco de longe, qual é a diferença, dando aqui uma canja mais didática, mais pedagógica, entre o mandato de deputado federal e o mandato de senador, os dois perfis parlamentares, deputado? Hoje eu não faço muita diferença, sabe por quê? Porque eu já faço esse papel em Brasília. Já articula no Senado também, Já né? articula as votações no Senado, Câmara e Senado. É quase como um senador para ajudar o Elmano. É claro que tem o Cid, tem a senadora Augusta, que ajudam muito o governo do Ceará. Mas eu articulo muito... Com o Eduardo Girão tem pouco diálogo ou quase não praticamente nenhum diálogo. Ele é meio fora da curva, né? É um ponto fora da curva que nunca conversa conosco, nem quer, e deixa para lá. Mas eu converso tudo com o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner. Mas aquela diferença básica de que o Senado, ele representa o Senado cuida dos estados. estados, deve cuidar dos projetos estratégicos dos estados. E a Câmara é o espaço... É o voto popular, né? É o voto que representa o voto popular e iniciativa das leis. O Senado é o espaço revisor. A chamada Câmara Alta. Como o sistema do Brasil é bicameral, o Senado deveria não ter iniciativa de lei, só em grau de revisão. É casa revisora, para eleger ministro do Supremo, as agências, Banco Central e por aí vai. Embaixadas, autorizar empréstimos. Autorizar empréstimos para os estados. Então, o Senado deveria representar os estados. São 3 senadores por estado. A Câmara não. A Câmara é uma bagunça boa. Representa o voto popular, é um espaço para todo mundo brigar, reclamar. Quem vê de longe é meio caótico, meio caótico, mas que faz parte da democracia. E eu sou um deputado muito atuante, porque está aqui a lista de projetos. Eu sou o deputado que mais apresentei projetos e aprovei projetos em 2023 e 2024 na Câmara Federal. E projetos relevantes, como esse que eu falei, para a juventude, por exemplo, FIES, né? Os institutos federais, e vários projetos que nós aprovamos, que isso faz a diferença. Mas, enfim, eu estou pronto para qualquer missão. Entendi. E não tenho medo de enfrentar nada. Ter as costas largas, couro grosso, para saber enfrentar debates sobre qualquer tema. E os colégios eleitorais do senhor, deputado, como é que estão? Muita coisa para fazer em Brasília, o senhor num recesso desse tem que rodar os municípios, como é essa dinâmica? Às vezes falta até tempo, falta até tempo. Semana passada eu estava terça, quarta e quinta, eu fiquei no Sertão Central. Que é onde fica Xeramobim, a sua terra. E visitando minha mãe tem 99 anos, a bem velhinha mora no mesmo lugar que eu nasci, lá em Encantado. Aliás, choveu bem, todo dia está chovendo lá. Está molhado por lá. Os meus irmãos falam lá que é a melhor coisa do mundo. É a alegria para o homem do sertão. Eu passei lá, depois fui para o Cariri, fiquei sexta e sábado no Cariri. E fiz uma bela plenária, reuni prefeitos, reuni 500 lideranças lá, discutindo a política. E já tem que ir para a região norte, para a região do sertão dos Inhamuns, a região de Crateús. Então eu combino... Os prefeitos chamando para o senhor ir lá? Muito, muito, muito. Até porque o PT elegeu 47 prefeitos. Então são demandas, eu procuro mediar, Edivaldo, a minha agenda. Eu fico religiosamente. Nunca faltei uma sessão na Câmara. É bom que se diga, né? Eu já vi gente perder a eleição em Fortaleza porque nunca aparecia na Câmara por falta. O líder tem aquela história, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Às vezes, quinta-feira à noite eu estou debatendo lá, sem ninguém na Câmara, esperando as votações. Todo mundo nos estados. O pessoal normalmente viaja de manhã. Os deputados voltam pela manhã, nos voos. Eu fico até à noite. E às vezes o presidente chama para ficar sexta. E tem que estar lá segunda. E o pessoal só chega
ou segunda à noite ou terça, e eu tenho que ir domingo à noite. E já teve caso de você ir domingo, né? A gente marcou essa entrevista, acabou não dando certo. Não, a última, o Lula chama para reunião segunda-feira, eu tenho que ir domingo, porque eu vou sair 4 da madruga. Quem que aguenta? É muito sacrifício, então eu vou domingo, né? Entendi. Portanto, é assim, mas isso, quem está na política tem que entender como missão e não fazer dela negócio, ou se dar bem. Eu procuro ter uma missão. Qual é a minha missão? Ajudar o Brasil. Muito bem. Nessa vibe, E ajudar o Ceará. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse aqui suas rápidas despedidas. Por hora, espero vê-lo outras vezes aqui para a gente continuar nesse bom bate-papo que a gente teve hoje. Nosso muitíssimo obrigado, parabéns, boa sorte na caminhada. As suas rápidas despedidas, por favor. Não, eu agradeço a TV, o Grupo Otimista, uma TV muito importante. Eu quero só dizer aos nossos ouvintes e os telespectadores que vão assistir o programa, que estão assistindo, que está sendo gravado, que eu gostei muito, falei de coração. Desde que eu me entendo na vida, né? Meu pai, que era agricultor familiar, lá do sertão, do que já faleceu com 94 anos, ele me ensinou uma coisa: meu filho, sempre fale a verdade, seja fiel ao que você pensa, ainda que isso possa significar uma discordância do teu adversário ou do teu inimigo. Mas isso tem que ser, a política tem que ser uma coisa boa, bonita, feliz, uma coisa decente. Não é essa coisa que muitos fazem dela uma briga de galo nos terreiros, não. A política tem que ser uma coisa para servir. Portanto, eu falei aqui, Arivaldo, e você, pelas perguntas, falei de coração. E quero agradecer mesmo e pedir a todos que assistam essa entrevista, né? Na minha rede. Sim, sim. @ José Guimarães. Podem buscar lá que você vai assistir, pode mandar comentário. Eu não agrido ninguém. Concordando ou discordando? Concordando ou discordando. Então, é assim que a gente tem que ser e é assim que eu procuro ser, como líder do governo Lula, como militante aqui no Ceará e defensor intransigente das causas do meu estado. Perfeitamente, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte, a gente se encontra. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.